João capítulo 14, versículo 2 diz: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nesta palavra nós sabemos que se trata das últimas instruções de Jesus Cristo para os seus discípulos. Jesus Cristo ele está falando sobre o lugar que ele está preparando, o terreno no céu, para todos aqueles que seguem a ele, para todos aqueles que aceitaram ele como seu único e suficiente Salvador. E Jesus Cristo ele vem falando para os seus discípulos o tempo todo, falando sobre a sua partida, que ele se entregaria na cruz do Calvário, mas que não deixaria o seu discípulo órfão, que enviaria o Espírito Santo de Deus. Nesta passagem nós vemos que Jesus Cristo ele está passando as instruções para os seus discípulos, preparando os seus discípulos para esse momento, para que ele entendesse que eles não ficariam só, não ficariam órfãos. E saber também que Jesus Cristo estava partindo, mas que não ia deixar eles para trás. Ele está falando que foi preparar lugar, está preparando uma morada, está preparando um lugar eterno. No contexto desta palavra, Jesus Cristo inicia no capítulo anterior, no capítulo 13, do verso 31, ele diz assim: Tendo ele, pois, saindo, disse-lhe Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E Jesus Cristo ele começa a falar para os seus discípulos que ele seria glorificado, que Deus seria glorificado nele na cruz do Calvário, meus irmãos. E ele começa agora, ele dá um novo mandamento para os seus discípulos. Ele fala para os seus discípulos: um novo mandamento eu vos dou, que vos ames uns aos outros. E nisso todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, e vocês amem uns aos outros. E quantas pessoas que deixaram de amar o seu próximo, quantas pessoas que deixaram de amar os seus irmãos e querem ser reconhecidos como discípulos de Deus. Quantas pessoas hoje dizem que ama a Deus, mas não conseguem amar nem o seu próximo que está ao seu lado. E ali Jesus Cristo ele continua falando ali para os seus discípulos. Ele vai falar para Pedro: Pedro, para onde eu vou agora, Pedro? Vocês não podem ir. Vocês não estão preparados para ir para onde eu vou. Mas eu vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês. E Pedro vai falar para o Senhor uma palavra muito conhecida: Mas Senhor, eu estou pronto para ir contigo, Pai. Eu estou pronto para ir contigo, até mesmo se for preso, eu estou pronto, eu estou preparado. Até mesmo ele vai um pouco mais profundo, ele diz que até mesmo se for preciso, for até morrer, por Jesus Cristo ele está preparado. Jesus Cristo vai falar para Pedro: Pedro, não cantarás o galo antes que tu me negue por 3 vezes. E Jesus Cristo, conhecendo Pedro, sabendo o que estava dentro de Pedro, melhor do que o próprio Pedro, porque às vezes nós falamos que nós estamos prontos, que nós estamos preparados, mas basta passar por uma dificuldade e nós já estamos negando a Cristo. Às vezes é uma dificuldade mínima, às vezes a gente achamos que não vamos negar o nosso Deus, o nome do nosso Deus, que pode vir o que for, como disse Pedro, pode vir a prisão, pode vir a morte, pode vir a luta, pode vir a depressão, pode vir o desprezo, pode vir a tempestade, a enfermidade, a porta de emprego fechada. E às vezes no primeiro obstáculozinho nós já estamos negando a Cristo, porque nós vamos ver que com Pedro foi assim. Pedro não, de fato, ele não estava preparado. Pedro estava seguindo Jesus, que Jesus foi preso, e Pedro nega. As pessoas ali começam a interrogá-lo, vê Pedro e falam: ué, ali deve ser um deles. Começa a interrogar Pedro e Pedro fala: não sou, e nega lá adiante. Pedro nega de novo, parece um deles. Ele fala como, você fala como um deles. Você parece ser um discípulo de Jesus, você se veste como um discípulo de Jesus, você fala como um discípulo de Jesus. E de fato ele era, só que ele ainda não era fiel a Jesus. E ele faz o que ele nega. E quando ele nega a Jesus Cristo por 3 vezes, o galo canta. Imediatamente ele lembra do que Jesus falou: o galo não cantaria antes que ele negasse por 3 vezes. E ele chora. E meus irmãos, e mais adiante aí nós vamos ver esse versículo onde eu acabei de ler, que é no João capítulo 14, verso 2, que diz que na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus Cristo ele está falando que na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim eu não vos teria dito. Ele está dizendo que lá tem muitas moradas, ele vai preparar lugar, vai voltar para nos buscar. É sobre isso que Jesus está falando. E mais para frente, se nós ver dentro deste mesmo capítulo, nós vamos ver que Jesus Cristo ele vai falar para os discípulos que os discípulos sabem o caminho. No verso 4, ele está dizendo que o seu discípulo sabe para onde ele vai e conhece o caminho. No verso 5, Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Aí Jesus vai responder para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja que ninguém consegue chegar até Deus, ninguém consegue chegar até o reino dos céus por outro caminho. Os outros caminhos são só ilusão. Só existe um caminho, que é o caminho da verdade, o caminho da vida, que é Jesus Cristo. Para nós chegar lá, nós temos que aceitar Jesus Cristo, aceitar Ele, pois Ele é o nosso advogado fiel hoje. E é Ele também que vai nos julgar no dia do juízo final. Tudo vai passar por Jesus Cristo. Nós vamos ver que as Escrituras Sagradas, tudo aponta para Jesus Cristo. Desde o princípio já era Jesus Cristo, que a palavra fala no livro de João, do capítulo 1, que no princípio Ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. Nós vamos ver no capítulo 1 de Gênesis, Deus criando todas as coisas com o poder da sua palavra, que era o verbo, ou seja, com o próprio Jesus Cristo já estava ali 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo nós vamos ver que a Escritura aponta para Jesus, e foi para isso que Jesus se entregou na cruz do Calvário, por amor da minha e da sua vida. A palavra de Deus fala que Deus entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ele foi preparar lugar e ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Pois os seus escolhidos, ele quer que esteja onde ele está. Pois ele está dizendo, eu vou se preparar lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que esteja a vós também. Essa é a vontade de Deus, é que nós vamos morar com ele no céu. Ele já preparou a minha e a sua morada. Se você recebe essa palavra, deixa o seu amém aí no comentário. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.